chegar nos 8 minutos eu vou te sinalizar e te organizar de acordo com o que eu falo, tá? Tá certo, então. Como vocês já sabem, meu nome é Arielle, eu sou a primeira aprenda da 7ª Região Tradicionalista e represento o Departamento Tradicionalista Juvenil. A minha pesquisa, ela se baseou em cima da frase, a tradição da costura enquanto vivência familiar. Vi que isso era um dos principais objetivos ao iniciar a minha pesquisa. Procurando na família tanto do meu pai quanto da minha mãe, mas principalmente na do meu pai. Podem até estranhar, mas por quê? Essa máquina, ela é de 1890 e ela veio da minha bisavó. Começa aqui. A minha bisavó Ibrahima e meu bisavô Cassiano, que eles eram da ilha de Trancoso. Se casaram, a minha bisavó ela tem origem em Bugre e ela ganhou a máquina de costura de casamento da mãe dela, chamada Rosa. Alguns anos depois, eles tiveram 15 filhos, aqui tem alguns, e ela, quando a minha avó casou, que a minha avó era filha mulher mais velha, ela deu de presente para a minha avó. Minha avó, alguns anos depois, teve 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Minha tia nunca se interessou por costurar, meu pai era o filho mais velho. Ela fazia chinelos nessa máquina. E ali ela começou a ensinar meu pai a fazer chinelos. Alguns anos atrás, eu acho que mais precisamente 9 anos, a minha avó teve um câncer e faleceu. Eu era muito nova, eu não cheguei a aprender com ela a costurar nessa máquina. E essa máquina ficou algum tempo parada, sem utilidade não, porque para nós é uma relíquia histórica. Mas ela ficou parada, não era usada, meu pai também não tinha muita coragem de mexer. E quando eu assumi meu cargo na entidade, eu resolvi mexer nela, vendo que a pesquisa da mostra era costura. Hoje, no carregar essa máquina, a gente descobriu que ela desregulou no caminho. E eu não consegui costurar, mas eu vou fazer a costura à mão de qualquer maneira e vou mostrar pra vocês como que ela funciona. Mas enfim, pra vocês entenderem, essa é uma máquina da Singer. A Singer veio pro Brasil em meados de 1860, abrindo uma loja no Rio de Janeiro. Só em 1890 é que ela teve a liberação para começar a fabricar as máquinas aqui no Brasil. E nessa mesma época surgiram 3 máquinas da Singer, conhecidas como modelo 15. A primeira foi o 3115, que era uma máquina bem semelhante a essa, só que ela era utilizada para indústrias. Ela era um pouquinho maior e normalmente era usada à mão, que é aquela que tem a manivela. Um pouquinho depois saiu deixa eu ver, essa aqui é a 1591, saiu a 1590, que ela era pequenininha, daquelas de carregar em maletinha, que as pessoas tinham a mobilidade de levar para um lado e para o outro. E essa aqui que foi o último modelo que surgiu da Singer, a 1591, que foi a que mais repercutiu na época, foi a que mais vendeu. As outras um tanto pararam de vender, saíram do mercado. Essa aqui foi a que mais teve vendas. Eu vou demonstrar aqui pra vocês só como que ela funciona, então vocês vão ver que ela tá alinhavando, ela não tá costurando. Mas depois eu demonstro a costura à mão. Ela funciona com o pedalzinho lá embaixo e a gente tem que dar um embalo aqui em cima. Eu botei um tecidinho mais grosso porque, como eu disse antes, ela é acostumada a costurar chinelo, jeans, esse tipo de coisa. Quando a gente coloca um tecido mais fininho, ela alinhava e embola toda a linha. Como eu disse pra vocês, eu não tive como conversar com a minha avó pra saber o porquê desse motivo. E meu pai disse que ele só fazia chinelos, então eu não sei explicar pra vocês. Mas o funcionamento dela é o seguinte, aqui tem uma travinha, que é onde eu vou baixar a ponta. A agulha tá aqui com a linha sempre para esse lado, uma por cima e a outra que vem de baixo. Lá no pedal, o normal é com um pé só, mas eu não tenho força, eu vou com os dois. E eu vou dar uma embalada pra cá, que é quando ela vai vir... Opa! Que ela vai vir costurando. Quando eu parar, se eu quiser continuar a costura, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou baixar a agulha dentro do tecido, vou erguer a travinha e vou girar o tecido pro lado que eu quiser, para que eu não perca o ponto da onde eu parei. Deixa eu só retirar aqui. Se eu quero tirar a costura, eu vou tirá-la aqui, eu puxo longe e vou cortar. Cortando, ó, ela alinhavou e já tirou a linha, que foi o que aconteceu hoje. Mas o ponto dela é extremamente miudinho, bem pequenininho, justamente por causa essas corridas dela, porque ela veio de Trancoso, ela foi do Rio Grande do Sul, aí mexe pra cá, mexe que ela ficou anos parada, e agora de Passo Fundo até aqui, acho que ela já correu um pouquinho demais. Mas, enfim, a costura por parte da minha mãe. O que a minha avó materna me explicou, essa é viva, pode me explicar um pouquinho do que ela sabia fazer. A minha mãe me ensinou a costurar desde muito cedo. Quando eu era mirim, eu fazia essas bonequinhas de pano aqui, como a nossa prendinha faz. E ela me explicou a questão dos remendos. A gente é acostumado a vir em festas juninas
E às vezes as pessoas um pouco que debocham nesse sentido de fazer os remendos de qualquer maneira, botam tecido de cada cor. Aqui eu coloquei eles um tanto diferente, tanto a linha quanto o tecido, mas só pra gente poder enxergar um ponto. O que a minha avó me explicou, os remendos eram feitos porque os homens iam pra roça. E eles voltavam e muitas vezes a roupa estava rasgada. Dinheiro na época não era como hoje, a gente trabalha, consegue se esforçar e ter um pouquinho a mais. Então era uma roupa para trabalhar e uma para o domingo, para não isso. Era o máximo que eles podiam ter. Então a roupa da roça, para não estar andando com aquela roupa rasgada, sempre estragada, eles faziam um remendo. Rasgou. Aqui ela rasgou. Mas daí eu vou pegar e vou costurar um tecido de qualquer jeito? Não. Rasgou um pedacinho aqui, eu vou ter que abrir um quadrado que eu possa cobrir aquele pedacinho que rasgou. Um quadradinho bem direitinho, cortadinho. Pra costurar por dentro, esse quadradinho, eu vou abrir ele aqui, ó. Nas 4 pontinhas, eu abro só um cantinho pra dentro. Nas 4. Aí eu vou pegar a linha. Pra fazer o pontinho da linha, não tem necessidade dela ser dupla, a não ser que o tecido seja muito grosso, senão não tem necessidade. Como esse mesmo tecidinho que eu tenho aqui, o certo seria pegar um tecido um tanto quanto maior aqui, um dedo maior que o tecido, que o buraco que eu abri ali no remendo. Aqui o que eu vou fazer, eu vou dobrar ele pra dentro, até a pontinha, e colocar, fazendo com que lá dentro ele fique essa pontinha solta aqui. Pra me sumir com o nozinho da ponta da linha, eu boto o primeiro nó aqui por baixo, o primeiro ponto. Ele não vai servir pra muita coisa, não vai prender nada, mas é só para que eu possa esconder esse nozinho dentro do tecido e ele não apareça. E os pontinhos sempre miúdos e sempre na diagonal, que segundo ela era a melhor forma de segurar o tecido. Tentar manter ele sempre na mesma distância e sempre do mesmo tamanho. Para finalizar, a mesma coisa. Eu vou sair do outro lado, aqui, e vou pegar só um pedacinho pequenininho e passar a linha por dentro para dar um nó. Esse pontinho aqui é um ponto simples, ele não tem uma especificação. Ele é feito tanto para pregar botões quanto para remendos, mas esse aqui o interessante seria a explicação realmente do remendo, que a gente entende às vezes por pegar só um pedaço de tecido de qualquer maneira e pregar. E o que ela explicou aqui não era assim, a gente tentava pegar o tecido mais parecido possível, a linha mais parecida possível e fazer algo bonitinho, que não ficasse aquela coisa feia, por mais que fosse somente para trabalhar. Aqui eu tenho alguma coisa sobre os pontos, que é o ponto alinhavo, que é aquele que só vai, pontos largos sempre. Aqui o ponto corrido, que é o ponto pequenininho, que não seria só para alinhavar, às vezes eu prender alguma coisa. O ponto corrido, um ponto corrido e um ponto alinhavo. Esse aqui é mais para dar um enfeite para a costura, digamos assim. O ponto atrás, que ele vai como alinhavo e volta fazendo o ponto contrário, que daí ele vai ficar como se fosse sequência. O ponto atrás, segundo modelo, que ele vai e ele volta somente de um lado. Aqui o ponto invisível, que é aquele feito por dentro para que a gente possa virar a costura e ficar o contrário. Ponto luva, que é feito para bordinha. Esse aqui é o segundo ponto luva, que ele é feito de gente poder dobrar aqui, só que aqui ele não fica muito bonitinho. O trabalhado é aqui realmente, esse aqui é mais para fazer barras. A casinha de botão, que é com aquele pontinho que eu fiz ali antes. O caseado. E esse aqui, que é o renda agulha, que ele é feito trabalhadinho, parecendo uma renda na ponta. Ele vai fazendo 2 voltinhas, é como se fosse um tricô, um crochê, na verdade. E acho que eles faziam roupa de bebê, assim. É mais bem feito, e realmente acho que roupa de adulto não fica muito legal. E alguns outros tipos de costura, que hoje em dia quando eu tenho a costura em couro, que ela é feita à mão. E aqui, os favos de bombacha, o capitonê, que virado ao contrário. Fica quase um favo de bombacha, dependendo do ponto que você vai fazer. O mais conhecido é o ponto favo de mel. Aqui são retalhinhos de tecidos, que são aproveitados para fazer bolsas ou artigos. Aqui é o fuxico. E tem também o patchwork, que são as colchas, fronhas, ou qualquer outro acessório que é feito com retalhos também, mas daí é um costurado ao lado do outro. Seria isso, vocês têm alguma dúvida?
os chinelos que teu pai fazia, eles eram de tecidos? Como é que... Não, eles eram aquele de borracha na sola. E daí ele fazia... Ele me disse que eram tecidos grossos, só que o homem não entende tecido. Desculpa comentar. Então, ele não sabia me dizer. Ele disse que era um tecido grosso. Eu até perguntei se era um soft. Ele disse que não sabia dizer como. Minha avó comprava e cortava e ensinava ele como costurar. Ele nunca me disse, mas ele disse que alguns eles faziam até com couro. Mas aquele corinho mais sintético, ele disse que aquele lá era bem confortável pro inverno, então eles faziam aqueles. Tá bom. Obrigada. Desculpa a correria na fala, 10 minutos. Tá bom, então. Parabéns.